Dentro da memória te levei, amor, você me tentou. Oh, Carla, eu te amei. E é com esse hit do LS Jack que a gente começa mais um bate-papo com os professores. Hoje a dica já foi dada. Hoje o nosso encontro é com a professora Carla e mais uma aluna convidada. Olha, reclamação, os meninos não participam das lives, não sei porquê, a gente vai descobrir isso em breve. Então vamos chamar aqui a nossa convidada de hoje, Carla. Grande Carla, como é que tá? Eu tô rindo até agora. Pensei, gente, a publicidade tá demais. Colocaram anúncio até aí. De repente começa essa música, só você. Mas o hit é o melô da Carla. A Conceição também teve essa surpresa, que Calbi Peixoto esteve presente, só que a tristeza é que o Google, ele sempre, né, o YouTube, ele fala assim, olha, vocês não podem ficar colocando música, senão a gente vai derrubar o seu canal. Mas eu vou arriscar mais uma vez, porque o divertimento é muito mais interessante. Ai, Carla, muito. como é que você tá aí, Carla? Cara, tudo bem. Acho que para todo mundo, né, é um momento muito difícil, um momento muito delicado. Acho que a gente não esperava viver uma pandemia, uma crise sanitária como essa, tão marcante na nossa história. E eu acho que uma coisa que tem sido refúgio para muita gente é a arte, né? Então, tenho aproveitado esse tempo, assim, né, tempo livre, para ouvir bastante música, para ler, assistir filmes, por aí. Muito Mas bom. tá tudo bem. Você dá aula para quais turmas do colégio? 6º, 7º, 8º e 9º. Então pega praticamente a galera toda. Bastante gente. Muito bem. E o que você acha dessa música de LS Jack? LS Jack. O que você acha dessa música? Olha, eu acho essa música bem cansativa, porque eu já escutei tanto. É igual a Ana Júlia, né? Quem se chama Ana Júlia sofre muito. Pois é, ter música com nome tem disso, né? É um privilégio por um lado, mas também é um pouco chato. As pessoas sempre insistem em cantar. As pessoas ficam me chamando de Van Lins de vez em quando. Uhum. Vou chamar aqui uma aluna que você conhece muito, eu sei que você gosta muito dela, e vamos perguntar se tem alguma música com o nome dela. Eu acho difícil, né? Porque são aqueles tipos de nomes americanizados, né? Aqueles nomes que não são do Brasil. Então vamos chamar aqui a nossa convidada. Ela está meio pixelada, mas dá para trocar uma ideia. Olha quem está aí. Jamília, como é que você está, Jamília? Tô bem. Tá nervosa, Jamília? Só um pouquinho. Ah, fica assim não, Jamília, o que você está fazendo aí também, nos seus momentos de folga? Eu tô estudando bastante, fazendo bastante TV. Tô vendo indo fazer caminhada com a minha mãe, fazer atividade física, ajudando meus avós. Que sua mãe é, né, professora de educação física, né? Né? Aí tem que fazer atividade. É verdade, senão... Sim. Então é isso aí. Vamos lá. Vamos ver aqui o que a gente pode conversar. Pô, a Carla é professora de geografia, né? Então tem um vasto mundo aí para a gente descobrir, conversando com a Carla. E por falar em geografia, quando a gente pensa em geografia, a gente pensa em viagens, né? Que experiências vocês já tiveram de viagens? Fala aí, Carla, para onde você já foi? Um lugar mais longe que você já foi e um lugar que você já foi e é muito carinhoso para você ter ido. Tá, acho que os mais distantes foram Bahia e Rio Grande do Sul. Mas, assim, carinho mesmo é Bahia. Eu adoro o Nordeste, eu gosto da cultura, eu gosto da comida, eu gosto da música, eu gosto de praia. Então, tem uma cidade específica, né, uma ilha que eu conheci, que é Caraíva, e foi com o pessoal da faculdade, assim, foi uma viagem muito, muito, muito marcante, assim, porque não tem iluminação à noite, não tem asfalto, é tudo você andando, assim, de fato, numa ilha, sabe, na areia. E o céu lá, assim, o céu mais bonito que eu já vi na vida. Então, a gente ficava à noite, às vezes, fazendo nada, só admirando o céu, porque eu nunca vi um céu tão estrelado.
por não ter muita luminosidade, você consegue observar bem o céu cheio de estrelas. Então, assim, acho que é o lugar que eu tenho mais carinho, sabe? E assim, dentro da tua matéria, você gosta de viajar, certo? Gosto. Assim, tem alguma relação de você ter escolhido geografia? Porque quando você estuda geografia, pelo menos pelo que eu lembro, a gente estuda também todas as partes, né? Culturais, relação econômica, tal. Isso tem, assim, quando você vai para um lugar, viagem, você pensa nesses aspectos que você estudou na faculdade? Você tem essa neura aí? O tempo todo. Imagina, o tempo todo, assim, aquilo fica latejando, sabe, na sua cabeça. Como a geografia é uma disciplina que vai abordar tanto os aspectos físicos quanto os humanos ou sociais, você consegue ver essa relação muito forte, né? Então, por exemplo, quando eu fui, vou dar um exemplo, assim, quando eu fui a Barbacena, Minas Gerais, interior, né, de Minas, eu fui pesquisar sobre a cidade antes de ir. E aí eu descobri que lá tinha um hospital, na verdade um sanatório, né, um manicômio. E eu descobri que tinha uma jornalista, a Daniela Arbeck, se eu não me engano o nome dela, e ela tinha escrito um livro, reportagem, né, desse gênero, falando sobre como que aquela situação em que as pessoas que ficaram ao longo de décadas da nossa história no século XX sendo levadas para lá, como que as condições eram subhumanas. Então, assim, a partir de uma viagem, eu fui pesquisar a história da cidade, descobri sobre o Colônia, que era esse hospital, que era esse, na verdade, manicômio. E aí eu fui atrás do livro, eu li o livro e fiquei, assim, impressionada, porque a gente sempre ouve falar, né, da história da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, 6 milhões de judeus mortos, fora os outros grupos que também foram perseguidos, mas na nossa própria história a gente tem isso, e isso me chocou muito, assim. Então, antes de viajar para um lugar, eu sempre faço uma pesquisa anterior, sabe? Para ver os lugares que eu quero conhecer. Infelizmente, não consegui conhecer, virou um museu, não consegui ir até lá. Foi uma viagem curta, muito curta, mas me trouxe esse grande aprendizado, assim. Eu acabei descobrindo uma parte da nossa história que eu não sabia. E aí teve a luta, né, contra os manicômios, como a forma como as pessoas lá dentro eram tratadas. E se você vê as fotos do livro, você já fica em choque, assim. As pessoas desnutridas, tinham que comer, dormiam no chão, tinham tratamento de choque, coisas que hoje em dia já existe um debate maior, sabe? E morreu muita gente, eram tantos cadáveres que a UFMG, né, a Federal de Minas, ela comprava parte dos corpos para levar para a universidade para o estudo de anatomia. Você vê a quantidade de pessoas que morreram, assim. Poxa. Tem um tempo que eu li esse livro, mas isso me impactou muito, assim. É um livro muito interessante. Tem documentário no YouTube, e é uma parte da nossa história que a gente infelizmente ouve falar muito pouco. Então, sim, sempre que eu penso em viagem, eu vou fazer uma pesquisa antes, tento descobrir um pouco da história, um pouco das questões que envolvem, que marcam esse lugar. Bacana. Nesse momento, Carla, eu e você seremos humilhados. Por quê? Porque a Jamília vai falar do lugar que ela viajou, né? As férias que ela passou, assim, eu vou deixar ela sozinha na tela, porque é muita humilhação pra gente. Então vai lá, Jamília, pode falar. Quando foi em 2019, eu viajei para os Estados Unidos e foi uma experiência muito boa, né? Fazer o quê, né? Você conheceu o Pateta? Sim. Pateta estava lá? Ah, então tá bom, só queria saber disso. Mas fala aí, como é que foi a tua experiência? Foi diferente, acho que muita gente me divertiu muito. Eu tenho duas que é amigo das minhas primas que moram lá. É muito diferente de Brasil e Estados Unidos. Cada um tem cultura, né? Como a gente estuda em geografia, cada um tem sua cultura. E eu aprendi coisas novas. Eu não utilizei muito inglês por causa que eu fiquei meio com vergonha de errar, sabe? E por lá que tem muita gente que faz. Mas é errando Às que você vezes aprende, hein?
Mas, ficou eu e a prima, a gente estava tentando, né? A gente sempre tentava para ajudar a minha prima mais nova, que ela não sabia falar. Maneiro. E essa foi o lugar mais longe que você viajou, Estados Unidos? Foi. Maneiro. É um lugar que eu quero viajar. Você gostaria de conhecer os Estados Unidos, Carla? Ou tem algum país primeiro que você fala assim, preciso conhecer esse país antes de ir para a América? Tem vários, uma lista enorme. Tenho muita vontade de conhecer o leste europeu. Tenho vontade de conhecer a Rússia, uma cultura que eu acho assim, muito interessante. Meu nome é russo. Eu sei. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se ele está aqui perto. Não, que eu arrumei aqui, tá uma bagunça. Mas é o livro que meu pai leu, Ivan o Terrível. Tem tudo a ver comigo. E aí ele escolheu o nome por isso? Pode do Ivan o Terrível. Mesmo? Matei muita gente. Uhum. Deixa eu pensar. Eu tô numa vibe muito América Latina, sabe? Até músicas. Eu tenho escutado bastante o Belchior, né? O cara que se diz como um rapaz latino-americano, né? Dizia, né? Li até a biografia dele, que eu achei bem interessante. Eu escutei bastante as músicas e me fez pensar muito nisso, né? Sobre como às vezes a gente não se enxerga como latino-americano. E aí eu comecei a dar uma pesquisada, ver um pouco mais de história, assistir documentários sobre, até na literatura, eu fui atrás de ler o Gabriel Garcia Marques, né, O Amor nos Tempos do Cólera. Eu pensei, quero ler alguma coisa de América Latina, pensando nesse momento que a gente está de pandemia, né, porque o livro se passa durante a epidemia do cólera. E já me perdi, eu esqueci uma pergunta, Ivan. Não, dos lugares que você gostaria de conhecer. Sim. Então, vários países. Antes de ir para os Estados Unidos. Sim, então eu fui dar um contexto, né? Contextualizar, por que a América Latina. E aí eu queria conhecer vários países daqui primeiro, né? Vontade de conhecer o Chile, vontade de conhecer. Não saí do Brasil ainda, vontade de conhecer Machu Picchu. Conhecer o México, eu tenho muita vontade de conhecer o México, eu acho a cultura mexicana incrível. O México eu queria conhecer por causa do Chaves. Gente. Mas aí parou de passar o Chaves no Brasil, eu tô muito triste. Tô muito magoado com isso. Eu acho que tem na Amazon. Não tem? Não, tiraram tudo. Eles tiraram tudo. Eles vão vender para. Eles querem vender para Netflix, se eu não me engano. Então nenhum streaming pode passar até que eles voltem, assine o contrato. Muito triste. Jamile, você, depois de conhecer, né, os Estados Unidos, conhecer toda essa mega cultura que a gente vê na televisão, qual o país que te chama a atenção assim, para você conhecer? Eu queria conhecer a Cia, tanto ter me apaixonado no livro da Miriam, né, que eu conheci pela reportagem da Globo, e depois a tia Carla trouxe pra gente ler, né, não lembro se foi ano passado, e eu gostaria de conhecer, mas a gente já conseguiu ir por causa das guerras que tem lá, mas eu gostaria muito de ir lá, assim. Eu acho uma coisa bem diferente. Puxando essa ideia que a Jamile falou, né, quem não sabe, né, Carla, você tem bastante trabalho com refugiados, né? Que é um trabalho que, né, que você tem contato com o pessoal e sempre mostra para eles, até na escola, essa ideia. Da onde surgiu essa ideia de trabalhar com os refugiados e estudar mais com isso, até trazer para a escola isso? Da onde surgiu essa motivação? Então, conversando com um amigo, foi algo assim muito, muito natural. Na verdade, eu nem me envolvia tanto com essa questão, apesar de ter estudado, lido muito sobre a questão do refúgio. Mas um amigo comentou comigo que levou na escola que ele trabalhava uma pessoa para falar da situação, falar da guerra que ela passava, e por coincidência foi a mesma pessoa que eu levei pela primeira vez, né, que foi a Mirei, que era uma moça da República Democrática do Congo, né, um país uma guerra civil terrível, com várias guerrilhas, e disputa por minerais muito forte, né, e aí ela contou a história dela e tal, consegui levar ela para a gente lá, e daí começou, assim, esse contato com essa organização que é a Caritas, né, que é de acolhimento, então eles dão apoio judicial,
questão trabalhista, de alimentação, eles correm atrás até da pessoa aprender a língua portuguesa, né? Porque muitos chegam aqui sem nem saber falar o português. Eu vi projetos que tem disso, né? De eles terem cursos, tem aquela feira que eles fazem, né? Todo ano. Isso, tem feiras, tem vários projetos sociais, mês de outubro, Dia das Crianças, eles recolhem brinquedos para essas crianças também. Então, acaba sendo, né, essa organização que acolhe e dá todo esse apoio para quem está chegando no Brasil em situação de guerra, perseguição política, perseguição religiosa. Começou assim. Bom, a gente não pode deixar de falar, já que estamos falando de países, né, e até a geografia que tem a ver com a Carla aqui, sobre aquela situação que aconteceu lá no Líbano, né, aquela explosão lá louca, que assim, para quem nunca viu algo próximo de um fim do mundo, a gente só vê em filme, né, aquelas explosões, mega explosões que acabam com toda a vida, né, num determinado local, e muito próximo aquilo ali, né? Se fosse, eu vi uma reportagem que se fosse aqui no Rio, a explosão pegaria até o bairro do Flamengo. Olha que doideira. E assim, ia reverberar muito ali. Aí eu queria te perguntar, Carla, como é que você recebeu essa notícia, né, da explosão lá na Síria, e como é que isso aí qual a relação que você pode fazer com a tua matéria, com a geografia? Nossa, são muitas relações, né, Ivan? Síria, não, Líbano, desculpa, Líbano, né? Líbano. Eu falei Então, Síria. que a gente estava falando da Síria agora, né, dos refugiados. São muitas relações que podem ser feitas, né? Vamos primeiro pensar aí, a gente consegue até falar sobre geografia agrária, né? Porque o material que foi combustível para a explosão, nitrato de amônio, é utilizado como fertilizante para a agricultura, né? Então faz a gente até repensar esse modelo de agricultura que vem da Revolução Verde da década de 60 para cá, onde se usa uma série de insumos químicos na agricultura e que a gente já sabe que tem sérios efeitos, né, tanto para a natureza quanto para a nossa saúde. E esse nitrato de amônio é usado aqui no Brasil, inclusive. A questão também é a quantidade e a forma como ele foi exposto, né? Porque quando ele é exposto ao calor, ele vai tendo decomposições químicas que geram gases e vai aumentando a quantidade de oxigênio, que aumenta, né, e causa uma explosão. E o Líbano é um país, né, que já tem um contexto de guerra já há muitas décadas. Já há algumas décadas, né? Teve aí a Guerra Civil, década de 80, aí fervendo, a gente tem um país onde não tem essa distinção política que a gente vê aqui no Brasil, de direita, esquerda, centro, né? O que divide o país são as questões religiosas e as alianças que se fazem com outros países. Então, se divide os grupos, né? Quem está aliado ao Irã, quem está aliado à Síria, quem está aliado à Arábia Saudita, a gente divide aí o Islã entre os xiitas e os sunitas, tem o Hezbollah, que é uma facção, né, que começa como uma milícia, mas se torna de fato um grupo político muito importante. Foram eles que falaram que não foram eles, assim, eu vi alguma coisa assim, eu não sei se foi, vamos supor, uma facção disse que não foram eles que fizeram isso, porque logo atribuíram terrorismo, né? E na verdade não foi, a princípio não foi um terrorismo. Até o Trump saiu falando isso, né, sem ter provas de nada ainda. Estava dando uma lida nas notícias, até hoje não tem nenhum indício que foi o Hezbollah o responsável pela explosão, não foi até então um ataque, mas estão investigando isso. Acho que a questão toda é que a gente tem um governo que negligenciou as questões da população durante muito tempo, tanto que desde o ano passado tem manifestações no Líbano constantemente, né? 1/3 da população está abaixo da linha da pobreza, muitas pessoas desempregadas. Outra informação interessante, o Líbano é o país que mais tem refugiados sírios, a gente estava falando da Síria agora, né? 1,5 milhão de pessoas que fugiram da Síria, né? Está fazendo ali fronteira. Então, a gente faz muitas conexões com a geografia, né? Então, entender essas questões religiosas, essas questões políticas, né? A crise econômica que o país já está. Então, essa explosão ela vem no pior momento possível. A gente está numa pandemia, o país está com uma crise financeira terrível, conflitos políticos o tempo inteiro, as pessoas indo às ruas, as pessoas só pararam de ir às ruas por causa da pandemia, porque elas estavam pressionando, porque elas viam esse governo como um governo que
é muito negligente com as causas sociais, com a própria população. E, por conta disso, eles estão realmente atribuindo a responsabilidade a esse governo, né? Como que o governo deixa por 6 anos esse nitrato de amônio parado no porto, algo que tem risco. E na história aconteceram outras vezes explosões com nitrato de amônio, né? Então, a população está muito revoltada, principalmente com a política, né? O jeito que a política vem sendo feita e como as demandas da população estão sendo negligenciadas. Então, tem muita coisa para a gente falar de geografia. Outra coisa, né? As fronteiras ali entre o Líbano e Israel, o Líbano e a Síria, por ele não passa muita mercadoria, não chega muitos produtos para o país. E o principal lugar onde eles recebem é onde? Pelo porto. Então, assim, então, muitos grãos foram perdidos e a população está passando fome, né? Então, é por onde chega alimento, é por onde chega combustível, né? Então, aconteceu num momento terrível, muitas mortes. Então, dá para a gente pensar em muitas coisas em relação à geografia, sem sombra de dúvida. E na semana que a gente está gravando essa entrevista, o Brasil mandou um avião, né? 2 aviões, né? Um avião com a comitiva e outro com os alimentos para ajudar, né, com donativos. Aí o que eu achei interessante é que os libaneses que moram no Brasil, né, que normalmente são comerciantes, juntaram assim toneladas de alimentos e mantimentos para mandar para lá. Eu achei bem bacana a postura, né, e até a rapidez que o governo conseguiu viabilizar essa entrega. Muito, muito bacana isso. A gente tem muitos imigrantes, né, libaneses aqui, né? Final do século XIX, chegam muitos, né, vindo para o Brasil para tentar uma vida melhor e aí vão se consolidando aqui, né? Tanto que a gente tem alguns elementos da cultura, né? Tipo, a gente fala o pão sírio, vem de origem libanesa para o Brasil, né? O pão sírio, a esfirra, o quibe, o tabule, né? Que fazem parte hoje também da nossa culinária, são influências libanesas. Uhum. Pô, maneiro, né? E assim, é triste, né? A gente vê que que aconteceu uma tragédia dessa e assim, é um alerta, né? Porque assim, se um país que tem, assim, a gente viu que não tem tanta estrutura, né? Assim, eles estão passando por dificuldades. Eu não vejo tão diferente no nosso caso, né? No Brasil, assim, a chance de acontecer uma tragédia dessa, como aconteceu, né? A gente pode pensar em tragédias dessa, como o Brumadinho. Qual a outra que aconteceu também? Brumadinho, a primeira. Mariana. Então são tragédias dessas que a gente já passou, né? E será que a gente aprendeu? Essa que é a questão. Então vamos aí chegando no nosso final da nossa live, hoje com a nossa querida Carla, professora de Geografia do colégio, e também nossa querida Jamile, do 9º ano. Carla, quanto tempo você dá aula no colégio mesmo? Olha, desde 2016. 4 anos, né? Então, em nome desses 4 anos de aula de Carla, manda um recado final aí para os seus alunos. Só não vale dizer que está com saudade, porque todo mundo sabe disso. Fala outra coisa. Eu falo isso toda semana para convencer eles a ligar a câmera para o Zoom. Mas é verdade, eu estou realmente com muita saudade, assim, é muito diferente, né, esse contato pessoal. A gente tenta minimizar, mas nós somos seres sociais, né? A gente precisa de contato, né? E acho que o recado que eu deixo é da gente ter esperança, né? Porque é difícil ter esperança em alguns momentos, e eu sou uma pessoa, às vezes, bem pessimista, sabe? Mas acho que uma coisa que essa pandemia está me ensinando é ter esperança, sabe? É acreditar que dias melhores virão, é acreditar que a gente pode fazer muita coisa, mesmo que seja aquele trabalho de formiguinha, aquela coisa que a gente pensa, isso não vai mudar o mundo. Mas, poxa, se eu estou dando o primeiro passo, eu posso incentivar outras pessoas. Então, acho que uma mensagem da gente ter esperança, que isso tudo vai passar, daqui a pouco a gente vai estar junto. E acho que a gente consiga refletir também, né? Um momento de muita reflexão e pensar o que a gente espera como sociedade, onde a gente está errando, né? Para pensar aí num mundo melhor, numa sociedade melhor, né? Você falou aí das tragédias, a gente está falando do Líbano, está falando da Síria, mas o nosso país está sofrendo muito, né? Como as queimadas no Pantanal que estão sendo absurdas, o Cerrado sendo destruído, e a gente está tendo mudanças climáticas terríveis. E quando a gente pensa
nas ações humanas, a gente vê o impacto que as nossas ações têm sobre isso, né? Então, uma mensagem de reflexão mesmo, de esperança, para a gente continuar aí na luta. O que será da natureza, né? Como é que a Jamília vai visitar o Pantanal? Não vai poder visitar porque não vai ter mais, né, Jamília? Pois é. Temos que cuidar da nossa natureza. Já não vai visitar mais o Museu Nacional porque queimaram. Então, fazer o quê? Eu nunca fui, né? Então, só pelo Google, aquele Google lá que você passeia por dentro do museu, só. Só aquele. Jamília, quer mandar um recadinho para sua turma, que eu sei que você adora a sua turma? Manda um beijo para as meninas. Eu queria mandar um beijo para a Rebeca e para a Berna, que eu desejo das meninas também. E das meninas não tô com muita, não. É o que você falou, não ouvi? Os meninos? Não tô com saudade muito dos meninos, não. Eu tô mais são meninos tão legais. Tá bom, então. Tchau, tchau.